Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que se você quer saber sobre os meus atendimentos, que a gente pode então te ajudar a atender de maneira online, para mergulhar na sua história, é só você acessar o meu site. Como que é o meu site? É o meu nome em site, www.andremassolini.com.br. Lá você verá também as informações sobre os meus atendimentos. Dor de Amor tem... Desculpa, as informações sobre os meus livros. Dor de Amor tem jeito, Teu Amor Próprio te salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela. Oi, André, não consigo manter amizade com mulher parasita sustentada pelo marido. Que assunto vou ter com uma pessoa assim? Mulher tem que trabalhar e ser independente, ter valor e dona de si como eu. Meu bem, olha, eu vou ser sincero, meu anjo. Eu considero o seu comentário preconceituoso. Que assunto vou ter com uma pessoa assim? Veja bem, primeiro, olha como o seu comentário é preconceituoso. Mulher parasita sustentada pelo marido. Então, se uma mulher é dona de casa e quem trabalha fora é o marido, essa mulher é parasita. Olha, minha querida, eu já atendi homens aqui, por exemplo, que o cara, ele se desenvolveu muito profissionalmente, fez uma faculdade, aí ele era estagiário na empresa, enquanto era estagiário fazia faculdade, e aí depois então da faculdade a empresa efetivou ele, contratou, e aí ele foi subindo dentro da empresa e aí fazendo outras especializações, foi fazendo pós, fazendo cursos que a empresa pedia, foi crescendo cada vez mais, enfim. Aí esse cara arranjou uma amante, e estava lá todo com a cabeça virada pela amante. Foi por isso que ele veio aqui para o atendimento. Porém, enquanto ele estava contando tudo isso, essa trajetória profissional, ele estava dizendo que ele só conseguiu ter essa trajetória profissional por causa da esposa. Porque a esposa, na época, abriu mão de fazer a faculdade para que ele pudesse fazer. Até porque eles estavam no início de casamento, eram recém-casados. Então, assim, não teria condições dela também fazer a faculdade. E aí, quando ele terminou a faculdade, que então aí a empresa efetivou ele, mas ainda não tinha um grande salário, aí ela foi quando ela engravidou, e aí então, aí nasce o filho. Então, como que vai fazer faculdade agora? Então, quer dizer, ele só conseguiu chegar aonde está por causa de tudo que ela abriu mão para que ele então continuasse fazendo, continuasse estudando e tal. Então, aqui tem alguma coisa parasita? Nessa história, nesse exemplo que eu estou te dando, você vê uma mulher parasita ou você vê uma mulher, na verdade, que o esforço dela é que faz com que ele cresça? Então, na verdade, o crescimento aqui é dos dois. Porque senão parece que ele se desenvolveu, ele se desenvolveu graças à sustentação dela aqui, ó. Então eu não vejo uma pessoa parasita jamais, nunca. Eu vejo uma pessoa que deu a mão pro parceiro e falou, vamos junto. Só que é a tal história, Quem que aparece? Ele. E sim, de maneira objetiva, amanhã ou depois, quem que consegue se inserir no mercado de trabalho? Ele, porque ela ficou na retaguarda. Então, de maneira objetiva, quem que vai ser contratado depois numa outra empresa com salário maior ainda? Ele. Mas quem que foi abrindo mão? Quem que foi fazendo? Ela. Então, porque é uma tonta, porque não deveria fazer isso. É uma tonta? Ou foi uma companheira, certo? Quando? Então, primeiro ponto, Eu não vejo uma mulher parasita numa situação. Quando eu olho para minha própria mãe, pelo amor de Deus. Meu pai tem sítio, minha mãe casou-se com meu pai e foi morar no sítio com meu pai. A minha mãe, olhar para minha mãe e achar que a minha mãe foi uma parasita, nossa, não faz o menor sentido. Não cabe, não encaixa, não faz o menor sentido. A mulher batalhadora, trabalhadora, honesta, que a minha mãe foi e é até hoje. Aliás,
Minha mãe é um apoio pro meu pai até hoje. Meu pai com 85 anos de idade. Minha mãe tá lá, guerreira ao lado dele. Falar que é parasita não faz o menor sentido. Sim, existem mulheres parasitas, assim como existem homens parasitas, certo? Que só quer saber de ficar de boa, quer ser sustentado pelo outro, não quer fazer nada, tá ali de boa. Homem e mulher, isso existe? Existe. Mas agora, só pelo fato, então, da pessoa não ter uma profissão, não ter o salário, isso configura ela como parasita? Não. Outra coisa, que o seu pensamento está preconceituoso. Que assunto vou ter com uma pessoa assim? Olha, minha querida, não é porque uma pessoa não tem formação que ela não pode discorrer sobre muita coisa. Jô Soares, por exemplo, não tinha formação em faculdade nenhuma. O Jô não teve uma faculdade na vida. E você não teria papo com o Jô Soares? Nossa, meu Deus do céu. Sabe, tem pessoas que elas têm baixíssimo conhecimento acadêmico, tal. Não tem, mas elas têm uma vivência, elas têm um olhar sobre a vida que a gente fica boquiaberto. A gente fica boquiaberto sobre como ela se expressa, como ela enxerga determinada situação. Ela tem profundidade sobre aquilo. Sim, né? Assim como a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, que vai ter conhecimento de uma área, tem um conhecimento profundo ali daquela área, e desconhece as outras áreas. Então, por vezes, você pode conversar com uma pessoa que não tem muita escolaridade, não teve oportunidades na vida, mas dentro daquela área, ela tem uma profundidade. Então, por exemplo, essa mulher que você fala, que assunto eu vou ter com uma pessoa assim? Bom, essa mulher, por exemplo, vamos pegar que ela só esteja focada em coisas de casa. Ainda assim, você pode pegar algumas dicas com ela, de que prato vai fazer, o tipo, como que fica o peixe, que ele combina com aquele tipo de tempero. Se você fizer um tempero com um toque de laranja com o peixe. Então, inclusive, estou pegando o exemplo de uma mulher que só cuida de casa e ela ama isso. Então, eu posso pegar e ter um ótimo diálogo com ela e aprender coisas com ela. Claro! Agora, tá vendo? Não é porque a pessoa é dona de casa que então, ela não pode conversar comigo. O que ela vai falar comigo? Muitas vezes, se ela tem possibilidade de cuidar da casa, então ela foi fazendo o serviço, depois ela lavou a louça depois do almoço, e aí ela vai ter um tempinho livre à tarde. Você acredita? Você acha que a mulher, só porque vai ter um tempo livre à tarde, ela vai ficar vendo bobagem no celular? Ou assistindo Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde? Ela pode sentar e ler um livro e se aprofundar sobre determinado assunto. Pode fazer um curso online. Então, por que essa mulher não teria assunto para conversar com você? Então, tem que tomar cuidado. Sabe? Às vezes a gente é preconceituoso nos nossos raciocínios, a gente limita demais o outro e a gente limita a nossa interação. Então, antes de eu já pré-julgar uma pessoa, deixa eu permitir que ela se apresente a mim, deixa eu permitir entrar em contato com o universo dessa pessoa. Depois eu tiro as conclusões. Não adianta eu pré-julgar, depois eu tiro as conclusões. A gente tem que tomar cuidado, senão nossos pré-conceitos, eles, nos impossibilitam de conhecermos e conversarmos com pessoas que seriam maravilhosas na vida da gente. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.